eu sou o Matheus. Vamos continuar falando sobre foco ainda. E eu peguei uma frase do livro, porque essa pequena frase diz muito sobre o conteúdo. Qual frase é? O seu foco é a sua realidade. Tá? O seu foco é a sua realidade. A realidade que você vive hoje, ela só é vivida porque você prestou atenção e focou naquilo que está vivendo. Ok? Isso é normal. Você não tem como viver alguma coisa que você nem viu ou que você nem sabe que existe. Então, o teu foco é a tua realidade. O que você está vivendo hoje só está sendo vivenciado porque você focou nessa vivência, nessa experiência de vida. Bom, o foco, a realidade, ela é constituída por basicamente 5 pilares. Eu percebo a realidade através desses 5 pilares. Você percebe a realidade que você vive através desses pilares também. Bom, tem gente que não tem um desses pilares, tem gente que não tem 2. Cada um tem as ferramentas que precisam. Mas eu vou te falar então quais são os 5 pilares. Você vai ver que você já ouviu falar disso antes. A minha realidade, ela é constituída pelo foco que eu dou através dos 5 sentidos. Eu só consigo perceber a realidade porque eu capto a realidade com informações visuais. A parte da minha realidade, então, ela é visual. Bom, a minha realidade também ela é composta de informações auditivas. Então, tudo que eu escuto faz parte da realidade que eu estou focando e estou vivendo. Bom, informações visuais, informações auditivas, informações sinestésicas. As sinestésicas aí elas têm os outros 3 pilares, que é o olfato, o paladar e o tato. Então eu, Matheus, estou percebendo essa mesa porque eu estou vendo ela e porque eu estou sentindo ela. Você percebe ela porque você está vendo. Você não tem acesso ao tato. Mas você consegue imaginar como é uma mesa dura, que ela tem uma certa temperatura, que ela é gelada, enfim. Então, fica claro, o seu foco é a sua realidade. E a sua realidade ela é composta pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você ouve, pelos 5 pilares, pelos 5 sentidos que você capta a realidade. Ok? Bom, então é através dos 5 pilares que você vai focar e vai determinar o que você vai sentir, o que você vai perceber mais ou menos, depende do teu foco. Bom, além disso, além da gente usar então os sentidos para perceber a realidade, existe outra coisa importante. O que você percebe da realidade é um pedaço, mas a realidade total é muito maior do que a que a gente percebe. Você concorda comigo? O que você percebe da realidade é um pedaço de toda a realidade que existe no mundo e que cada um está vivendo um pedaço dela. Então, cada um vive uma realidade, de certa forma. Cada um vê, toca, sente as coisas de um jeito específico e único. Então é por isso que o foco é a sua realidade, porque é onde você vai direcionar a tua atenção, que é o que você vai viver de fato. Se eu direcionar a atenção para as coisas que me incomodam, eu vou me incomodar ainda mais. Se eu direcionar a minha atenção, se eu direcionar o meu foco para as oportunidades ou para as coisas que eu quero melhorar, a minha realidade vai estar mais voltada para isso. Concorda? Bom, então a gente interpreta o mundo por esses canais, né? Visual, sinestésico e auditivo. E acontece outra coisa. Como a gente falou, o ser humano ele percebe um pedaço da realidade que é muito maior. E esse fragmento da realidade, que a gente capta através dos sentidos, eles passam também por 3 processos, que eu vou resumir bastante, porque só esses 3 processos eles dão conteúdo para fazer outros vídeos. Então hoje eu só vou dar uma pincelada para que você entenda. Cada vez que a gente percebe a realidade, a gente distorce, omite e generaliza o contexto para conseguir interpretar. Como assim, Matheus? Você generaliza as coisas porque você precisa tirar uma conclusão. A generalização é uma forma da gente conseguir
interpretar o todo, interpretar uma coisa um pouco maior do que aquilo que a gente apenas está conseguindo enxergar ou perceber. Então, é normal das pessoas generalizarem as coisas, tá? Então, por exemplo, uma palavra que acontece com frequência quando a pessoa está generalizando é sempre. Ah, sempre acontece isso. Ai, sempre que fulano vem aqui acontece tal coisa. Ou ai, sempre que eu tô triste eu faço tal coisa. Sempre que eu tô feliz eu faço tal coisa. Sempre que chove alguma coisa. Enfim. Então a gente tem esse costume de generalizar a realidade para conseguir perceber ela. Então, generalização. Omissão é quando você ignora uma parte das informações para poder tirar uma conclusão. Então, o tempo todo a gente está omitindo. Enquanto eu estou aqui conversando com você, por exemplo, eu tenho que omitir algumas coisas da minha realidade para focar. Eu tenho que omitir o barulho de carro, eu tenho que omitir o barulho de trânsito, eu tenho que omitir as coisas que podem me atrapalhar no foco que eu estou tendo agora. Então a gente generaliza, omite e distorce. Distorce é quando você confunde, é quando você literalmente distorce. Eu vi por exemplo, quando duas pessoas assistem um filme e cada uma tem uma percepção do filme diferente. Então, uma pessoa omitiu algumas cenas que nem lembra, enquanto a outra pessoa comenta: pô, lembra daquela cena? A outra nem lembra direito porque não deu tanta atenção. Isso significa que ela omitiu. Quando ela generaliza, então é quando ela tira alguma conclusão: oh, o filme é muito legal. Isso é generalizar, é você falar do todo e falar que tudo aquilo é legal. Ponto. Tá? E distorção é quando você interpreta da tua forma. Na mesma cena, as duas pessoas que assistiram o filme, elas podem ter opiniões diferentes sobre aquilo. Então é aí que está a distorção. Cada um distorce a realidade da forma como lhe convém, ou da forma como interpretou. Tá? Então, a gente capta a realidade através dos 5 sentidos: visual, auditivo, sinestésico, sendo sinestésico olfato, paladar e tato. A gente capta a realidade através dos 5 sentidos e a gente interpreta na nossa mente passando por esses 3 processos: omissão, distorção e generalização. Essas coisas são importantes para a gente e às vezes elas nos atrapalham, depende do contexto, tá? Mas elas são importantes para a gente dar significado para aquilo que a gente vê, tá? Isso volta até para o nome da ciência que a gente está estudando aqui. É tudo muito embasado na neurolinguística. E a linguística é a forma como você transforma em linguagem, em interpretação. Então a linguística é o momento onde eu pego o que eu estou vendo, eu pego a realidade e transformo isso em significado para eu transformar isso num pensamento. Eu só consigo passar o meu pensamento para os outros porque eu transformei isso numa linguagem, num código de informações onde a outra pessoa também está entendendo. Então, o momento da linguagem é muito importante. E para a linguagem acontecer, ela passa por esses 3 filtros: omissão, distorção e generalização. É isso que faz a gente delimitar o nosso foco para algo específico, ok? Bom, o próximo vídeo agora vamos falar sobre as distrações, porque tão importante quanto você saber focar é você também saber a hora que você se distrai ou como você se distrai, ok? Até o próximo vídeo.